Meus amigos, olha, escalou de uma vez, né? Não só a questão da liberdade de expressão e tudo que está envolvendo essa polêmica, olha, no Brasil e no resto do mundo, mas principalmente no Brasil. Aliás, Brasil é um grande laboratório, né, da questão da perseguição à liberdade de expressão. E a coisa vai ser travada lá nos Estados Unidos, mas vai ser travada aqui também, já que o Elon Musk, para prestar esclarecimentos, tanto lá no Congresso americano, quanto na Comissão de Segurança aqui, na Câmara de Deputados no Brasil. Olha, muito interessante, né, isso, para jogar luz diante de tantas coisas obscuras que acontecem em relação à liberdade no Brasil. Né? Mas não tem só isso, não. Aliás, eu já vou chamando logo a nossa capa aqui de cara, para você já ir acompanhando, né, esses temas. E a gente vai trazer muito material interativo aqui para conversar sobre esses temas hoje. Mas não tem só isso, não. Tá? A gente vai ter que falar aqui também do nosso batalhar de cada dia aqui, principalmente depois do presente que o Maldade levou lá na Câmara, a regulação, né, sobre a reforma tributária. Teremos consagradamente um dos maiores impostos, ou o maior imposto sobre valor agregado do mundo, o IVA. Né? E a gente cantou essa bola 2 anos atrás, que a hora que isso passasse ia ser o maior. E falamos, olha, acertou até na mosca, 27%. Eu dizia, o pessoal achava que ia ficar abaixo de 20%. Ó, pessoal, esse é literalmente o imposto da maldade, é o imposto que recai principalmente, olha só, para um governo que diz que defende aí os mais pobres, recai justamente para as pessoas que têm a menor renda. E a gente vai explicar isso aqui também. Né? Não deu para ler todo o material apresentado, são 300 páginas, mas o que a gente já leu ali já dá para assustar, né? Vamos falar, vamos deixar essa parte um pouquinho para o final. Tem muita coisa, tem a turma do Brasil também já chegando ali na Hungria, né? Tem muita coisa para a gente conversar hoje. Então, eu vou pedir para você, olha, dá like, se inscreve e compartilha. A gente vai ponto a ponto aqui. Hoje, utilizamos esse horário aqui da 21h45 também, novamente, em virtude dos compromissos do dia. Mas o importante é ter a live, não é isso? Então, estamos juntos aqui até depois do fim. Vamos lá, dá like aí, se inscreve, compartilha, faz esse material chegar adiante. Também dá tempo para mais gente assistir também, chega mais tarde, aí já passou por todo mundo lá e vem bater um papo aqui com a gente também, né? Tem outros assuntos aqui e a gente já vai passar diretamente. Olha aí, eu vou começar pelo primeiro tema, que na verdade a gente chegou a falar ontem, mas acabou que falou, o debate foi calorado, né, sobre essa questão, sobre a questão dos nossos parlamentares que valem a pena ser defendidos, porque estão nos defendendo, ou seja, eles vieram pedir o nosso voto, nós os elegemos, cada um no seu estado aí. Né? Alguns deles a gente traz como personagem sempre aqui, eles estão fazendo a sua parte. E dentro desse processo e diante de todas essas denúncias, né, que estão acontecendo dentro do Brasil e fora também, uma atitude prática. E eu falei sobre isso há 2 dias atrás, e ontem eles apresentaram esse material e a gente trouxe aqui, eu acho que vale a pena. Eu vou trazer, inclusive, novamente aqui a fala do deputado Gustavo Gaia, aqui é o tempo que o pessoal vai dando like, vai chegando aí, para a gente lembrar que tem gente, sim, fazendo o seu trabalho, e isso, sim, faz valer a pena. Assim como todas essas missões, né, que têm acontecido de parlamentares brasileiros no exterior, seja lá em Washington, seja lá na Europa, né, mas denunciando os abusos que nós temos aqui dentro. E mais, nós estamos diante de algo que realmente impactou essa turma. E aí já é só uma questão de opinião. Parece que todo mundo foi se reunir ali para tomar um chá das 5 lá em Londres para ver se chega a algum consenso sobre esse processo. Falamos disso também e a gente vai repetir hoje aqui. Afinal de contas, as nossas autoridades estão lá em Londres passeando por conta dos patrocinadores do evento lá. E não só nem querem prestar conta, como, aliás, deu um nome aqui na capa de hoje, quando a imprensa foi lá perguntar para o ministro, né, se ele daria entrevista, ele disse nem a pau. Não foi grosseria da minha parte, não. É o vocabulário sofisticado dos nossos magnânimos, né? Nem a pau vai dar entrevista. Afinal de contas, dá satisfação para o povo brasileiro? Entenda, é por isso que o maior efeito que esse pessoal está sentindo hoje no couro é exatamente essas denúncias que estão sendo feitas lá fora. Dentro de casa, pessoal, o pessoal está acostumado a bater, prende e arrebenta. Não precisa nem justificar. Olha, até ignora a Constituição. Eles mesmos dizem isso. Aliás, se você duvida, basta ver o Twitter Fares e ver lá. Por exemplo, em uma das publicações, em uma dos mandos ali, ditos que precisava ser afastado, inclusive, os direitos fundamentais ali
de um comunicador, que é o Monark, lá, porque ele fala muito, né? Então, imagina, para ele arrebenta e não dá satisfação, não. Imagina, só conversa com a imprensa quando é para fazer propaganda. Que segredos uma autoridade que tem um cargo dedicado ao Brasil vai falar dentro de uma palestra onde a imprensa não pode saber? A imprensa deveria ter vergonha de não dar relevância a esse fato, né? Porque eles cobram tanto. Lembra da agressividade quando esse mesmo tema era sobre o presidente Bolsonaro e ele dizia que não queria dar entrevista? Olha, aí era um escândalo. Agora vem um ministro, que é um ministro, faz parte do Estado brasileiro, de um poder. E aí, não vou dar satisfação, nem a pau. Depois de perder o Mané, esse pessoal está educando sei lá, eu acho que isso aí fica do lado, essa escola aí de magistrado fica do lado da boca de fumo, né? Só pode ser mesmo. O vocabulário está muito sofisticado. Vamos lá? Eu digo isso porque teve gente que se ofendeu aí. Moisés, usando esse vocabulário, não fui eu, foi o Magnânimo, né? Mas vamos lá. Deputados federais pedem, né, abertura. Eu vou trazer um pouquinho aqui a fala do Gustavo Gaia, enquanto você dá like aí e compartilha. Só para a gente prestigiar aqui os valorosos. Está ali, Carol Detoni também, André Fernandes, Nicolas Ferreira, enfim, tem os demais ali. Vai falando o nome ali, Delegado Caveira, enfim, pode falar o nome ali, Antônio de Paula. Digam aí, deixe nos comentários se você reconheceu o deputado que você elegeu, tá? Dá like, se inscreve e compartilha. Vamos ver. Vendo aí, como o deputado Nicolas Ferreira disse, nós estamos vendo praticamente todos os que, algum tempo atrás, haviam sido presos por corrupção sendo liberados, seus processos sendo anulados. Os líderes das facções criminosas estão sendo liberados e os seus bens que haviam sido apreendidos estão sendo devolvidos, assim como todo o dinheiro que foi apreendido pela corrupção, pelo tráfico de drogas está sendo devolvido. Nós estamos vendo as mesmas empresas que participaram dos esquemas de corrupção que destruíram a economia brasileira voltando a receber dinheiro público e voltando a fechar contratos com o governo. Aí eu pergunto para os meus colegas que estão aqui do meu lado. Nós estamos aqui hoje em uma coletiva de imprensa para falar sobre inquéritos ilegais, inquéritos sigilosos que atingem a cada um de nós. Eu pergunto, alguém aqui responde algum inquérito por corrupção? Levante a mão, por favor. Alguém que está aqui responde algum inquérito por tráfico de drogas? Não? Lavagem de dinheiro? Alguém aqui? Ninguém, mas ninguém aqui responde nenhum inquérito por rachadinha? Agora eu pergunto, quantos aqui, levantam a mão por favor, responde algum inquérito pelas suas palavras? A coisa está séria no Brasil, né, pessoal? Vamos lá, nesta quarta-feira, foi ontem, né? Em coletiva à imprensa realizada na Câmara dos Deputados, o deputado Gustavo Gaia criticou, né? E outros deputados também criticaram os casos, né, e apontaram o abuso de autoridade praticado pelo ministro do Supremo, o ministro Moraes, e defenderam a instalação, o quanto antes, de uma CPI, né, contra o abuso de autoridade. O deputado Nicolas Ferreira também fez a sua defesa, assim como os demais deputados aí na cena. Então, é importante a gente prestigiar isso, tá? Eu vou colocar aqui para vocês. A matéria está aqui também, e a fonte, né, do anúncio total também está completo aqui, para quem quiser assistir, legal? Então tá aí tudo lá no Clube de Membros, aí é só o pessoal chegar junto. Achei importante trazer novamente esse tema. Bom, e por falar em Gustavo Gaia, no mesmo rastro disso, vocês vão ver que já vai ter conexão aqui, da importância, da relevância até do deputado. Um grande abraço aí, dentro desse processo de denúncia no exterior. Não só o Gustavo Gaia tem participado dessas missões internacionais, como entre ontem e hoje, ele foi aí, vamos dizer, responsável por fazer chegar ao próprio Elon Musk um convite lá nos Estados Unidos para que ele viesse depor aqui no Brasil, né? Mas é óbvio, de forma virtual, mas participar ali da Comissão de Segurança Pública que vai analisar as denúncias referentes ao abuso de autoridade brasileiro. E ele, vejam só, concordou. A gente vai falar sobre isso aqui, mas antes disso, a AGU estuda banir, né, o X no Brasil, enquadrando na lei anticorrupção, diz o jornal. Vamos lá. A informação veio à tona por meio de um pedido confidencial feito por o Bessias, né? A gente trouxe esse assunto ontem, inclusive houve uma consulta ao consulado para saber a relevância da comissão que está analisando, né, os Twitter Files lá nos Estados Unidos. Tá? Aliás, tem até uma outra comitiva, que eu já trouxe essa notícia também, do lado da esquerda, fazendo uma espécie de contra-ataque. Olha,
Segundo o jornalista Paulo Figueiredo apurou, lá a forma com que foi divulgado de que essa comitiva da esquerda, aliás, comandada inclusive por gente do Partido Comunista do Brasil, dá uma olhada, lá vai ser atendida por um parlamentar, não será uma sessão, como foi anunciado na imprensa aqui, para falar aqui sobre a comparação entre os atos do dia 8 e dia 6, tentar uma conexão. Não, é um parlamentar, pois aqueles inquéritos lá nos Estados Unidos já encerraram essa fase, né? Mas a turma está fazendo a reação deles. Direito, eu também não tiro direito de ir lá fazer a sua contraparte. A questão é que vença a verdade. E a gente sabe que a verdade está do nosso lado, né? Vamos lá. Musk diz que ficaria feliz em depor na Câmara, né, sobre denúncias de censura. Vamos lá. A gente está falando do Brasil. Lá nos Estados Unidos já está programado para o dia 8 de maio a sua fala na comissão em Washington, tá? Mas aqui a gente está falando do Brasil, Comissão de Segurança Pública. Vamos ler a matéria que também já está lá no Clube de Membros, tá? A sessão está programada para ser realizada por videoconferência, segundo o deputado Sanderson, né, que estendeu um dos convites ao empresário. O empresário Musk, proprietário da Rede X, anteriormente conhecido como Twitter, expôs sua opinião a respeito dos convites para uma audiência organizada pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados. O objetivo da audiência é obter esclarecimentos sobre as alegações de Musk referente ao bloqueio de perfis na plataforma sob ordens do ministro Moraes, né? Durante uma interação com o jornalista americano Mário Naufal, né, Musk expressou seu apoio à ideia de comparecer à audiência. Eu ficaria feliz em testemunhar, afirmou Musk, né, ali dentro da sua própria conta do Twitter. Na terça-feira, a Comissão de Segurança Pública aprovou 2 requerimentos solicitando a participação de Musk em uma sessão do grupo. Olha, eu sinceramente fiquei surpreso, porque, entenda, nós estamos falando de um player a nível mundial que está prestando um excelente serviço à liberdade de expressão e ao povo brasileiro, denunciando a forma com que as autoridades do Brasil ultrapassaram os limites da própria lei, né, para perseguir os seus desafetos, aliás, os seus opositores ideológicos, já que a grande manifestação por parte de vários ministros, né, pelo menos os que mais comparecem aí, para dizer que a direita é sempre ultradireita, enfim, em defesa da democracia, a democracia que só se encaixa naquilo que eles querem, né? E tem cometido ali atos de grande perseguição, não só toda vamos dizer assim, a forçação de barra nas penas que foram dadas, né, às pessoas sobre a questão do 8 de janeiro, mas também em toda a relação da internet, ou seja, sobre a liberdade de expressão. Entenda, as opiniões passaram a ser criminalizadas, né, bloqueadas, retiradas, enfim, e os seus autores, né, dessas opiniões perseguidos. Alguns se transformaram, inclusive, em exilados no exterior, em virtude de tamanha perseguição. Outros mesmos estão presos, alguns saíram até de cadeira de rodas de dentro da cadeia, né? E a gente sabe que tudo isso por nenhum crime comum, aliás, por nenhum crime tipificado, mas sim pelas suas opiniões, que, mesmo que descaradamente sejam perseguidas pelas autoridades brasileiras, não estão tipificadas como crime no Brasil. Então, já prestou esse serviço excelente. Contar com que ele testemunhe no Brasil expõe essas autoridades lá fora. E eu vou dizer o seguinte, vocês sabem, o canal aqui é Pátria e Defesa, e a nossa expertise aqui é no setor da geopolítica, estratégia, assuntos de defesa, assuntos militares. Eu lido com isso há 30 anos. Inclusive com essa experiência no exterior. E eu sempre disse aqui que, apesar de todo mundo dizer que as autoridades ficam preocupadas com a multidão nas ruas, elas temem efetivamente serem expostas lá fora. Porque lá fora a imagem que essas autoridades que perseguem hoje o povo brasileiro têm é de grandes democratas. E essa máscara, ela despencou, ela não caiu. E aí, agora a turma está com medo do efeito prático disso. Não posso afirmar, mas talvez seja por isso que muitos deles estão reunidos agora lá em Londres, né? Enquanto a gente está fazendo aqui essa live. Estão reunidos lá em Londres, num evento privado, é verdade, né? Mas que, de repente, por conotações estranhas, é meio que de última hora, pelo menos o anúncio de que tamanha quantidade de autoridades brasileiras, inclusive ministros, estariam presentes. E mais ainda do que isso,
um evento num hotel muito caro e que a palestra em si, né, o objeto do evento em si, é meio período, deixando um período inteiro na parte da tarde, da noite, para reuniões, passeios e, enfim, quem sabe até combinações, né? Isso a gente só está especulando. E eu tenho que ser bem. Né? Hoje em dia, a gente, para ser comunicador, precisa deixar as coisas muito bem claras. É só uma opinião. Vai sobrar muito tempo. Dá tempo para combinar muita coisa. Eu vou contar um negócio para vocês aqui, acrescentando o que eu já trouxe antecipadamente ontem. Né? Eu participei de muitos desses eventos e são muito úteis, inclusive, quando o assunto é trocas comerciais, mas eu noto, e sempre notei isso, que apesar de os temas desses eventos internacionais sempre dizer respeito a captura de investimentos e divulgação do país no exterior, na verdade, toda a concentração é feita pelo próprio Estado, vamos dizer assim, a atenção é dada às autoridades e o negócio em si fica muito em segundo plano. Eu até lembro de fazer lives lá atrás que, por incrível que pareça, você faz grandes eventos lá fora para dizer que vai, sei lá, fomentar o setor farmacêutico ou defesa, que é o nosso, ou qualquer outra coisa assim, e no final a gente sempre senta lá na última fila, né? Lá na frente sentam as autoridades. Passa o glamour daquelas primeiras fotos do primeiro dia, aí as autoridades vão embora e o evento esvazia. Esse caso é um pouco diferente. Lá atrás, quando a gente participa ou participava desse tipo de evento, participa ainda, porque ainda faço parte, a gente nota o seguinte, é quando isso para que as negociações efetivamente acontecem, é quando você fica, né, para conversar. E esses eventos são exatamente os locais onde mais as autoridades são acessíveis. Você tem uma reunião onde você possa bater um papo com um presidente da República ou um ministro do Judiciário, enfim, seja ele de qual instância for, é quase impossível no Brasil. Você precisa marcar uma audiência, é tudo monitorado, agendas marcadas. Agora, eu cansei de, ao final dessas palestras, jantar e conversar durante 2, 4 horas, até às vezes altas horas da madrugada, com o presidente da República, vice-presidente, ministros de Estado, ministros de Relações Exteriores, de Defesa, enfim, e autoridades, inclusive, do Judiciário. Então, assim, esse é o momento para você bater aquele papo e colocar a conversa em dia, sem muitos holofotes. Como está todo mundo concentrado no mesmo hotel, inclusive um andar inteiro foi fechado para a comitiva, é um evento privado de no máximo 50 convidados, acredito que sobrou muito espaço, não só para botar a conversa em dia, mas quem sabe alinhar o discurso, né? Estou falando isso tudo de ponto despretensioso, né? Sem nenhum problema. Aliás, eu trouxe, foi objeto da nossa matéria de ontem, e sim, tem todo um cheiro de uma espécie aí de um grande acordo, e parece que alguns resultados a gente já começa a ver. Não posso afirmar, porque se afirmar, corro o risco aí de me tornar antidemocrático. Mas a opinião, eu acho que ainda dá para a gente dar um pouquinho, principalmente se a gente conhece isso. Né? Caso precise, tem fotos. Mas vamos lá. Já justificamos isso em outro momento, e aquilo tem gente que acha, ele mostrou fotos dele dos eventos, quer aparecer. Não, eu quero me proteger, porque aí eu já dei a fonte, aí a turma fica assim, nem vou me meter aí, deixa pra lá, né? Vai que aparece alguém numa dessas, né? Então, eu não duvide, até porque acho que os gostei estavam bem distantes. Vamos lá. É isso, pessoal. Sabe? Não tem muito aí o que ver em relação a isso, mas o que eu posso afirmar é o seguinte. Sim, eu até vi outros canais comentando hoje sobre isso. Olha, seria muito bom para o Brasil se de repente tudo isso entrasse em um grande acordo e tudo. Não é mais o período, né, de nós entrarmos nas vias de fato, porque há muita comunicação. Olha, eu poderia até concordar com isso. Mas eu preciso refletir e eu gostaria de pedir a opinião de vocês sobre isso. Aliás, deixa eu ampliar aqui a câmera para mim. Vamos lá. A turma que está achando que é muito bacana fazer esse acordão. Vamos lá. Vai fazer o acordão e os 2.000 brasileiros que tiveram as suas vidas destruídas, olha só, tiveram as suas vidas destruídas, porque estava em Brasília no dia 8 de janeiro. Essas pessoas serão libertas, anistiadas. Elas serão compensadas por seus prejuízos. Entendeu? Pessoas que cometeram abusos fora da lei, ultrapassaram fora da lei, não é ir contra ela. Fora da lei, basta você ultrapassar os próprios limites. Né?
o limite de velocidade. Não precisa ser ir contra a lei. Você pode ultrapassar. Mas vamos lá. As pessoas que ultrapassaram serão punidas, perderão seus carros? Isso é um acordo razoável. Porque se o acordo for só não prender mais daqui para frente a autoridade ou permitir que as pessoas possam disputar a eleição, pô, que sacanagem seria com o povo brasileiro, né? Então, se é para ter um acordo, que esse acordo puna aqueles que ultrapassaram o limite e que seja reparado as pessoas que foram prejudicadas. Tem coisas que não adianta mais. Tem pessoas que perderam a vida, teve gente que perdeu os movimentos, teve gente que teve que sair, deixou tudo no Brasil por ser perseguido. Então, enfim, é interessante, eu sou a favor de que, ao final, a gente possa trazer o Brasil para a normalidade, ok. Mas a gente precisa lembrar de outra coisa. Eu lembro do próprio presidente Bolsonaro, há alguns meses atrás, finalmente falar que, sim, lá no 7 de setembro de 2021, onde todo mundo foi demandado aí, as ruas, todo demandado. E o presidente sabia o que tinha que fazer, precisava só da autorização. Muita gente deu essa autorização. E parece que o presidente, de muita boa vontade, e eu achei nobre o ato do presidente Bolsonaro, ele só deixou isso claro mais recentemente, né? Mas ele foi lá e disse assim, olha, pessoal, fiz o acordo, a turma não cumpriu do outro lado. Aí eu te pergunto, vale a pena apaziguar com quem já não cumpriu o acordo lá atrás? É só um questionamento. É você que vai dizer desse lado aí. Eu sou a favor de que resolva tudo em prol do Brasil e dos brasileiros. Mas, meramente ajustar as coisas para que, enfim, não sei se está acontecendo isso, tá, pessoal? A gente está batendo um papo aqui. Eu não sou muito diferente de você que está aí desse lado. Humildemente falando, somos todos brasileiros. Não sou sistema. Eu não estou recebendo aí os salários de filho de ministro ou de ministro nomeado para ganhar quase 100 mil reais por mês. Não tem essa primazia. Isso aqui, ó, mal tem Pix aqui no canal, porque monetização é zero. Aliás, esse canal é perseguido do sistema. Né? O canal é desmonetizado. E foi desmonetizado pelos mesmos motivos que as pessoas saíram do país, enfim, tá tudo isso dentro do pacote. O canal aqui, inclusive, só para opinião. Né? E é o que a gente está conversando. Então, eu estou perguntando para vocês. Não adianta a direita, se for de verdade, fingir que é a esquerda e começar a atacar o comunicador, o mensageiro. Sou mensageiro. Eu estou perguntando para você aí o que você acha disso. Tá? E aí você deixa a opinião. Pode colocar aí a opinião de todo mundo. Aliás, o canal já é desmonetizado, nem tem superchat. Então tá livre a opinião de vocês aí. Coloca aí. Acho que vale a pena, né? É apenas para a gente refletir, né? Você concorda? Discorda? Né? Sem acordo... Olha, o Ramos diz aqui, ó, sem acordo com o comunista. Eu penso dessa forma, né? O rei, sem acordo, né? Na próxima oportunidade eles nos destroem. Mas isso já aconteceu, não foi isso? O Ronaldo Silveira, não se faz acordo, né, com os criminosos. Olha, essa turma lá do outro lado, eles estão preocupados. E a gente vai chegar nesse ponto aqui. Aliás, hoje a gente ainda não vai trazer de volta aqui a questão da geopolítica, mas tem muito a ver com o que está acontecendo, por exemplo, no cenário geopolítico mundial. Né? Determinados acordos, determinadas situações, você simplesmente não faz, porque sabe que não vai influenciar em absolutamente nada. E, por outro lado, utilizando o mesmo campo geopolítico e trazendo como exemplo o que está acontecendo no resto do mundo, olha, pode destacar o pessoal aí, fica à vontade. Depois eu leio lá no final, mas pode colocar na tela aí para o pessoal já ir batendo esse papo. Né? Não se negocia com o cão, gostei dessa. No mesmo ponto, o que a gente pode prestar atenção é que determinadas situações são as que realmente importam. Eu vou dar esse exemplo. Todo mundo sabe, por exemplo, do conflito russo-ucrânia que está acontecendo no momento. Né? E a coisa está lá, ataca de um lado, entrega dinheiro do outro e tudo. Mas, quando a coisa mexe no bolso, parece que o tom sobe, a preocupação se torna verdadeira. Porque, entenda, as guerras, os conflitos, até as sanções, em média, elas prejudicam o povo daquele país. Pode ter certeza que o palácio de nenhum presidente no mundo vai demitir sequer a moça do cafezinho porque entrou em guerra, ou porque deixou de vender mais ou menos petróleo. O problema é que quando você começa a apreender as fortunas, né, das oligarquias locais e das próprias autoridades, aí todo mundo, opa, pera aí, eu vou já puxar aqui um míssil nuclear agora. Não é assim? É quando dói no bolso. Pois é. E eu acredito, esse é um cenário que a gente ainda vai debater, tá?
E isso está acontecendo nesse momento. Aliás, o Congresso americano acabou de aprovar algo que pode levar a uma escalada no conflito ali, Rússia e Ucrânia, no que diz respeito a transformar, né, os bens apreendidos dos oligarcas e de autoridades russas, revertendo o capital desses bens apreendidos e até o dinheiro apreendido em favor da Ucrânia. Dá uma olhada do tamanho do problema que é isso. Tá? Não vou emitir opinião agora, a gente vai estudar mais e trazer isso no outro momento. Mas a reação do outro lado já foi o seguinte: meu amigo, se tocar no meu iate, aí pode te preparar que eu vou mandar um supositório nuclear. Eu não duvidaria que esse seria o motivo para gerar isso. Tá? Detalhe, isso ainda não está em prática. O Congresso autorizou que isso seja feito. E os russos, por exemplo, já disseram do lado de lá: se efetivamente fizer isso, te prepara aí, ó. Vai doer. Aliás, a resposta foi exatamente essa: vai doer. Né? Então, da mesma forma, para as autoridades brasileiras, 2 milhões de pessoas na Paulista, 100, 200 ou 1 milhão de pessoas em Copacabana, esses caras não ligam para isso. A imprensa está do lado, uma parte só da população é que vai ter acesso a isso a partir das redes sociais. A imprensa, aliás, a imprensa que acabou de ganhar um grande brinde agora, né? Tem mais de 200 milhões aí para conta, ou quase isso, 190 e tantos milhões, vamos falar também se der tempo. Isso já está resolvido. Povo na rua, deixa aí, vai todo mundo pacífico, não leva cartão. Isso aí, deixa aí. Os pessoal se divertir no domingo, né? Eles não ligam, efetivamente não ligam. Agora, já imaginou um juiz sem o seu apartamento em Miami? Pô, o cara vai dizer, vai doer. Né? Já pensou um magistrado com. Não estou dizendo que isso pode acontecer. Mas já pensou não poder ir numa viagem à Europa? Você já comeu um croissant próximo ali à Torre Eiffel, ou à frente ali da Catedral de Notre Dame? Agora está em reforma. Aliás, eu vi a foto de como vai ficar um negócio lindo. Isso é fantástico, ninguém quer abrir mão disso. Eu já tive essa oportunidade e sei como é. Então, ninguém quer abrir mão disso. Aí você imagina que isso sim efetivamente dói. Aí o cara leva a sério. Aí tem que se reunir, chama todo mundo. Como é que o filho de outro, por exemplo, magistrado, vai poder tirar aquelas fotos com aquele, como é que chama? Outfit, né? Exuberante. Não vai dar certo, né? Porque aí vai. Não sanciona só a autoridade, tá, pessoal? A família toda vai no prego também. Então, assim, isso eu acredito que tem um efeito maior. Claro, a multidão serve, tem a sua utilidade, melhor do que não ter, né? Até porque demonstra tamanha hipocrisia no país inteiro, mas para esses caras o que chamou a atenção é esse trabalho internacional. E aí eu tenho que dar o meu elogio e meus parabéns para quem teve essa brilhante ideia, né? Parabéns a todos os parlamentares, por isso que eu tenho trazido sempre aqui, aliás, apoiei desde o início, enquanto todo mundo dizia, estava rindo, foram no Black Friday. Foi não, isso aí vai doer de verdade. Vocês estão testemunha aqui, porque eu trouxe isso antes. Legal? Deixa a tua opinião aí, você concorda comigo? Porque tem mais coisa pela frente, né? Algumas coisas dão a entender que algo pode estar sendo feito. Mas vamos lá, Moraes diz que Bolsonaro não buscou asilo na embaixada na Hungria. Recuo, diminuiu a temperatura, gesto de boa vontade. Ora, concordo, fico feliz com a notícia. Aliás, eu gostaria de explicar isso. A estratégia até hoje do sistema é o seguinte: eu atribuo um crime ou uma perseguição para quem não merece, a pessoa vai lá do outro lado e fica desesperado. Aí, quando eu precisar, eu vou lá e digo o seguinte: sabe aquele crime que eu inventei ou aquela perseguição? Vou te ajudar, não vou fazer nada. Vai saber quantas vezes isso funciona, né? Porque não tinha crime, é óbvio. O presidente foi lá, foi bem recebido. Aliás, foi convidado pelo embaixador da Hungria. Aliás, o Eduardo Bolsonaro hoje está na Hungria, foi recebido pelo Orbán, né? Que é o primeiro-ministro. Então, assim, nada de errado. Né? Mas me parece que tem sido modus operandi. Você consegue entender isso? Está fazendo sentido para você? Quero que isso aconteça e realmente nada afete o presidente Bolsonaro e ele possa, inclusive, se tornar elegível novamente e poder disputar a eleição, com toda certeza. Mas eu acho que o acordo não pode se limitar a isso. A coisa tem que alcançar... Tem 2 mil patriotas sofrendo. De verdade, real, mundo real. Né? E gente perdeu a vida. Irrecuperável. Mas a família pode ser reparada. Então, assim, a gente tem que lembrar disso e cobrar. Entendeu? Senão fica... Toma aí Toma esse troco. Não. A gente precisa do Brasil de volta, né?
Vamos lá, não sei nem se é possível no curto prazo. Em Londres, o ministro Moraes se nega a falar com a imprensa e diz, nem a pau. Só faltou o Juvenal, né? Nem a pau o Juvenal. Só faltou isso. E a imprensa, olha, achou bonito aqui que o homem autoritário, né? E é revestido de poder. E, aliás, a imprensa é o grande responsável de todo esse poder. Então, mandou essa. O meu questionamento é só o seguinte, eu sempre lidei a vida toda, eu sempre fui do setor privado, e quando a gente vai colocar alguém, por exemplo, para ser qualquer coisa, até um diretor de conselho, alguma coisa, tem profissões, inclusive, que impedem, né? E uma delas é de juiz. Não só do Supremo, mas em qualquer um das instâncias. Está liberado para palestras, é óbvio. O campo educacional pode. Mas são funcionários públicos que devem satisfação ao Estado brasileiro. Aí eu me pergunto, o que um ou vários juízes vão fazer em Londres, não tem problema nenhum, está dentro da lei, é legal, mas que a imprensa não pode saber. Não fica estranho? Porque ir a Londres, faz uma palestra, todo mundo fica sabendo das opiniões do que foi conversado, mas alguém que julga o processo da vida do Brasil, por exemplo, eu vou só confirmar, mas eu tenho quase certeza, preciso confirmar, que a decisão sobre impedir que o agronegócio floresça no Brasil a partir do impedimento do ferrogrão, salvo me engano, é uma decisão do ministro Moraes. Salvo engano. Olha como... Entendeu como tem muita cortina de fumaça? O agro... Tem gente do agro aqui, de verdade? Ou vocês estão só patrocinando o pessoal aí que gosta de fazer atrito? Deixa eu explicar. Quem impede o agro do Centro-Oeste é essa decisão. Pessoal. Tudo poderia ser escoado ali, subir até o porto, né, de salvo engano, de Santarém, a partir de Santarém. Que isso... Vocês sabiam que essa estrutura que interliga o Sul e o Sudeste ao Centro-Oeste e sai... Pouca gente sabe disso. Talvez eu esteja contando algo aqui que ninguém sabe. Toda essa estrutura, olha só, que vai do Sul ao Centro-Oeste, do Sudeste ao Centro-Oeste e por via ferroviária, vai até o porto de Santarém para ser escoado para a América, faz parte de um conceito estratégico militar de Brasil, zona de retaguarda. Conceito esse foi bolado lá atrás, no meio da Segunda Guerra Mundial. Alguém agora, em pleno século XXI, continua impedindo que isso finalize. É uma forma, é a forma mais rápida, mais barata de escoar a produção. Você já imaginou alguma coisa sendo produzido quase na região norte, topo ali do Mato Grosso, quase no norte, ter que descer para ser escoado, por exemplo, pelos portos de Rio, São Paulo, para ir para a Europa, vai descer para poder ir para lá. Se mostrar no mapa, então, você vai ficar horrorizado. Pois é, como pode? Isso é sério, isso não é essa brincadeira do dia a dia, piada, se vai ter antena, não vai ter antena. Isso aí é bacana para diversão, mas falando sério, olha, eu acho que autoridades que tomam esse tipo de decisão não podem ter segredos. A coisa tem que ser bastante transparente. Aliás, essa talvez seja a coisa mais arriscada que eu já falei aqui. Nem tudo dá para a gente tratar, né? Mas, enfim, ontem eu não fiz a live de membros, aí eu estou dando esse presente. As pessoas deviam observar isso. Eu não lembro agora, vou até... Pesquisa para mim, pessoal do suporte, para a gente fazer justiça aqui, né? Qual foi o juiz responsável em paralisar o ferrogrão? Né? Coloca na tela para mim aí. Coloca aí o pessoal do suporte. Pesquisa para mim. Eu lembro porque eu fiz live sobre isso na época. Então você que é do agronegócio, está batendo palma aí para empresários no exterior, meu amigo, estão te vendendo aí. Mas vamos lá. É perigoso isso, né? Mas vamos lá. As pessoas devem despertar para isso. A coisa é muito séria. Muito das coisas que estão acontecendo hoje, toda essa discussão... Aliás, enquanto toda essa discussão está acontecendo, o Brasil está sendo condenado à pobreza. Enquanto tudo isso, enquanto o pessoal está lá em Londres, não estou dizendo que uma coisa tem a ver com a outra. O assunto do ferrogrão tem. Mas, enquanto está toda essa discussão, nossa, Elon Musk e tudo, vai ter, não tem impeachment, onde é a próxima manifestação e tal, enquanto isso está acontecendo, o brasileiro está sendo condenado à pobreza o resto da vida. Mas vamos lá. Você duvida disso? A gente vai chegar lá. Segura aí. Vamos continuar na questão da censura aqui. Google proíbe anúncios, né, políticos para a eleição de 2024 após norma do TSE. Eu já trouxe esse assunto aqui também, mas eu achei interessante trazer novamente,
Porque aqui está o cerne da questão. Pessoas, o que isso vai impedir? Quem será escolhido pelos caciques dos partidos, vai estar resolvido. Quem está entrando em partido e tem capital, às vezes para... Claro, tem gente para o bem e para o mal em todo lugar. Mas quem está lá interessado, ora, eu posso. Eu já fiz muito por mim, pela minha família, pelos meus aqui próximos, quero fazer pelo meu bairro, quero fazer pela minha cidade, pelo meu estado, pelo meu país. Já tenho milhões na conta. Não sou eu, tá? Estou contando uma história de um empresário. Vamos lá. Quero fazer tudo isso e agora resolvi ser deputado federal para ajudar o meu Brasil. Não preciso roubar, já tenho tudo que eu preciso, né? Minha vida está feita. Quero doar o meu tempo agora para o povo brasileiro. Olha lá. Como é que é a chance que essa pessoa teria se não entrasse em conchavo com um cacique partidário? Ora, eu vou lá e propaganda. E hoje, eu acho que 80%, 90%, eu acho não, né? As pesquisas já falam sobre 80% da população brasileira ativa está na internet. Eu pago o anúncio lá, todo mundo vai me conhecer. Afinal de contas, eu não estou em nenhum grupo político para ficar me vendendo em pesquisa, mesmo que seja desconhecido, durante 2 anos, para parar de falar no meu nome só perto da eleição. Então, eu vou lá e, honestamente, está lá no imposto de renda, vou lá e banco. Não vai mais. Você entendeu o problema? Renovação só com autorização dos caciques, né? É basicamente isso. Claro, tem um outro lado também, eu sou produtor, sou youtuber, né? Apesar de estar desmonetizado, eu torço pelos meus colegas. O dinheiro que ia dos anúncios também para os influenciadores, zero. O que isso faz? Olha, vai desestimular a falar de política na internet. O pessoal vai vender pipa, sei lá, molho de tomate, né? Molho de tomate paga. Eu vou falar de política, não paga. Vou falar de molho de tomate, bolo de cenoura paga, vender bolo de cenoura. Deixa a política para lá. Desincentiva muita gente a falar. Não pense que todo canal é igual o Pátio Defesa aqui, que desmonetizado está todo dia no ar. Não é assim, não. O pessoal precisa, né? Enfim, e tá certo. Então, isso tudo tem a ver com essa situação que está acontecendo lá, né? Tem o entendimento, é importante chegar ao entendimento. Hoje me ligou alguém, mas esse negócio pode ser que saia entendimento lá, não posso afirmar, né? Alguém que fofocou comigo, né? Eu disse, olha, vão lembrar dos Brazuca? O pessoal vai lembrar das tias do Zap? Vão lembrar da turma? Vai parar, por exemplo, essa perseguição, essa tara por calar o povo brasileiro? Porque, olha, as coisas na vida são preço e prêmio. Quando o prêmio é mais vantajoso, ou seja, ele vale a pena em relação ao preço, aí o negócio tende para os dois lados. Agora, se o prêmio for só cargo, aí que decepção, né? Então, vamos ver. Estou torcendo para que o prêmio seja em favor dos que estão sofrendo e em favor da liberdade de expressão no Brasil. Aí está valendo. Vamos lá. Né? Apesar de achar que o certo é o certo. Vamos lá. Por falar nisso, o outro lado, né? A gente está aqui nessa seara, o outro lado vai ter muito dinheiro para gastar agora. Vamos lá. A SECOM terá que explicar a contratação de agências, né, de publicidade amiga do PT. Vamos lá. A gente já trouxe essa matéria na época. A esquerda sempre acusou a direita de ter o gabinete do ódio, de que financiava lá os programas de internet, enfim, tudo bobagem. Eu desconheço qualquer exemplo prático disso. Aliás, o mais perto que esse pessoal chegou de fazer isso era acusar, na época, o Alan dos Santos e o Terça Livre, e no final comprovaram lá que o Alan recebeu, sei lá, R$14, R$5, é um valor irrisório, né? E nem era a opção dele, porque o algoritmo das redes sociais paga, não é você que escolhe isso. Esse governo chegou aí e disse assim, não, aquilo que a gente acusava de fazer, a gente vai fazer aqui, 200 milhões. Posso falar assim, errado? Já que nem a palma, né? Não, não é só nem a palma, né? Era o outro. 200 milhões. Colocar aí para ver se essa turma fala bem do governo, já que espontaneamente ninguém vai falar, né? E aí, quem sabe, é só uma suposição, parte disso, por exemplo, seja usado para monitorar aqui o nosso canal, de outras pessoas, derrubar o canal ao vivo. Pode ser. Né? Eles não estão criando vários órgãos aí de fiscalização, a Stasi brasileira aí está avançando a todo custo. Agora eles arrumaram o orçamento. Eu vou deixar para falar mais sobre esse assunto em outro momento, lá na live de membros, porque eu já falei isso outras vezes,
Quando a gente explicou como as coisas poderiam ser feitas, as pessoas disseram, não, a Globo não vai gostar disso. Pois é. Estranho, né? Os caras fazendo exatamente as coisas. Copiaram, né, algumas ideias. Interessante, interessante. Né? Mesmo que elas não tenham sido implementadas lá atrás. Só que tem um detalhe. E aí, isso aqui, olha, essa aqui vale a pena escrever para os nossos amigos parlamentares, tá? Vale a pena você aí pedir para o teu parlamentar o seguinte: vamos abrir uma investigação, não precisa ser uma CPI, mas deve ter uma comissão lá de comunicação na Câmara, alguma coisa que se encaixe nesse tema. Porque todas as empresas, foram 4 empresas as vencedoras. Cada uma das empresas vencedoras desses 200 milhões, ou seja, não sei se vai ser dividido irmanamente aqui, 50 milhões para cada uma delas é ligada a alguma autoridade da esquerda. Não é estranho isso? Entendeu? Não ganhou o João da direita lá de São Paulo. Não entrou a agência de publicidade, nem outras agências. Todos que venceram, os 4, para dividir esse bolo, são ligados de alguma forma, amizade, vínculo, tem histórico, né? Mas estranho, né? Aqui diz assim, ó, os deputados Gustavo Gaia, e olha aí de novo o Gaia, por isso que eu tenho que trazer, por isso que tem que botar o cara na capa. Quem trabalha a gente traz, né? Vamos lá. As agências escolhidas foram Moringa, BR+, Área de Comunicação e Usina Digital. Todas são reconhecidas por suas conexões com o governo Lula. Aqui a fonte está na matéria, tá? Aqui eu acho que Poder 360, Pleno News, enfim. Tem aí a fonte aí, está na matéria. A Maringa tem vínculos com o próprio ministro, olha, o Montanha, não é Montanha, é Paulo Pimenta, desculpa, porque a gente acaba, intimidade aí vai chamando, né? Isso só chamava, isso é equívoco, era lá da lista do Odebrecht, isso não pode ser levado mais a sério, já foi perdoado, estão devolvendo o dinheiro, então esquece, né, esses apelidos. Isso aí é coisa do passado, fica até feio lembrar. Né? Paulo Pimenta, é mais a BR+, mantém proximidade com os deputados federais Lindenberg Faria, o Lindo, né, e Gleisi Hoffmann, né? Lindo, que aliás apresentou um penteado bonito outro dia aí, a caju, bonito, né? Não estou sendo sarcástico. Hoje, numa certa idade, você precisa, né? Senão fica grisalho aí. Legal. A área de comunicação é conhecida por sua relação próxima, né, com Otávio Nunes, marqueteiro do ministro da Fazenda, o próprio Maldade, né? E a Usina Digital é associada a Sidônio Palmeira, marqueteiro de Lula, na última campanha eleitoral. Tudo coincidência, vocês são maldosos, isso tudo é coincidência. 200 milhões, tudo coincidência. Né? Os deputados federais Gustavo Gaia e Marcos Polon, parabéns a ambos aqui, né? Gaia, que é de Goiás, e Polon, do Mato Grosso do Sul, né, apresentaram o requerimento solicitando que o ministro Paulo Pimenta, que é o SECOM, é o secretário de Comunicação, né, esclareça como ocorreu a seleção das agências na recente mega licitação de comunicação. Gaia propôs uma série de perguntas ao ministro, buscando entender os critérios utilizados na escolha das agências e que tipo de influência política pode ter influenciado o processo. Imagina, eu acho que o pessoal está com minhoca na cabeça. Acho que foi tudo um processo bem tranquilo. O resto foi coincidência, né? Precisa do botão? A gente coloca aqui só para, né, marcar. Vamos lá. É isso aí, tá? Então, assim, paga a conta no final, né? Aliás, o pessoal gosta que você pague a conta, né? E vocês já sabem, né? Alerta, Lula diz que tem toda a paciência do mundo para a troca de Campos Neto em dezembro, e para quem ainda não sabe, final do ano termina o mandato do Campos Neto como presidente do Banco Central. Já trouxe aqui a análise bem rápida, por sinal, a gente vai fazer uma melhor no sábado lá, sobre o Campos Neto, o Roberto Campos. Este que está aqui é o Roberto Campos Neto, que é o neto do Campos Neto, que eu trouxe a brilhante fala, foi ministro do Planejamento do governo Castelo Branco, é conhecido como um dos mentes brilhantes da economia no Brasil. Vamos lá. Termina agora em dezembro. Ele está cumprindo o resto do mandato, ou seja, 2 anos dentro do governo Lula, mas ele foi escolhido pelo presidente Bolsonaro dentro daquele processo onde o Banco Central brasileiro ganhou certa autonomia. Né? E
aí a porta está aberta. Hoje, o governo Lula coloca a grande responsabilidade sobre a questão de juros e tudo mais, inflação, tudo na costa do Campos Neto. Né? Eu acredito que é para ter o controle da própria base monetária do país, que hoje tem que prestar conta com muita gente. Uma vez que isso ultrapasse, meu amigo, não é ladeira abaixo, não. É bug jump, né? Só não sei se vai lembrar de amarrar o pé do pessoal. Acho que aquele bug jump só vai para baixo, né? Volta só a corda, né? Vamos lá. E para a gente enfeitar mais essa fala, reforma tributária de Haddad, reforma tributária. Haddad entrega primeiro o projeto de regulamentação ao Congresso. Olha, são 300 páginas, eu li uma parte disso. O grande debate já está sobre o valor do próprio IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Me faz lembrar o quanto o sonho do brasileiro de enriquecer ficou mais distante, o quanto, principalmente as classes financeiras mais baixas serão afetadas. Porque, entenda, e eu quero usar esse exemplo para você entender, e o quanto um governo que se diz popular ou para os pobres promoveu nessa reforma tributária o maior castigo que as classes mais pobres do Brasil vão sofrer. Entenda, quem tem uma renda de 10, 20 mil reais, 20 mil reais, e tem muita gente que tem, tá? Vai sofrer muito menos com essa questão da reforma tributária, principalmente do IVA, do que, por exemplo, quem ganha 2 salários ou 3 salários mínimos. Porque quem ganha 10, 20 mil reais acaba comprometendo com os seus custos mensais, a sua despesa mensal, uma parte muito menor, 20% ou 30% disso. Já quem ganha de 2 a 3 mil reais, provavelmente compromete até 90%, tudo em custo. Porque o que vai ser colocado dentro dessa faixa? Todos os serviços e produtos que você consome. Se forem produtos considerados ainda de luxo, como álcool, cigarros e outros, chocolates, né, ainda tem um aumento acima. Ou seja, praticamente, aquele que vive para pagar suas contas é o que vai sofrer mais sobre isso. Esse já é um grande impacto. A regulamentação é justamente para dizer quais setores vão ser incluídos ou vão ser tirados. É óbvio, o imposto, e a gente tem que falar, é progressivo, então uma parte é implementada em 2025, 2026 e por aí vai. São, acho que, 3 décadas aí para implementar tudo, mas vai atingir principalmente as pessoas menos favorecidas financeiramente. Então, para quem... Eu não gosto muito de falar isso, porque a gente sabe que tem toda uma estrutura por trás da frase fez o L. Mas para quem fez de verdade o L, está aí o prêmio. Ou melhor, o castigo, né? Mas, infelizmente, não vai ser só de quem fez o L, é de todo mundo. É de todo mundo, é a conta do povo brasileiro. Agora, é o seguinte, é difícil falar isso, né? Mas quem gosta de financiar o comunismo, continua. E vai ser muito mais difícil que o Brasil saia ou mantenha, tire categorias da faixa de pobreza. Né? Tem gente que sonha com coisas, com algo melhor. E quer fazer isso dentro do Brasil. E eu acho louvável e é válido, e eu faço isso todo dia aqui lutando para isso. Mas para aqueles que se incomodam de verdade, é uma decisão sua optar por não estar aí. Basta não financiar o comunismo. Eu, por exemplo, acredito que essa turma não vai estar para sempre aí. Né? Agora, quem está aí financiando, olha, desculpa, meio que está concordando com tudo. Eu sei, nem todo mundo pode ter outra opção. E por que eu estou falando isso? Por exemplo, quem está lá na Flórida paga 7% de IVA. Vai lá no supermercado, compra lá o produto, no final 7%, 10%, dependendo do estado, nos Estados Unidos. Quem está no Paraguai, no Uruguai, também tem IVA, mas em alíquotas bem menores, na casa de 10%. Quem está no Panamá é 7%. E detalhe, 7% sobre produtos que são beneficiados. Comida é zero. Você não paga imposto para comer, para existir. O Brasil vai te tirar 27,5% para você continuar existindo. Se você ganha pouco e já era escravo, era assim. Logo quando terminou os processos de escravidão, uma das maneiras de manter as pessoas escravizadas, mas achando que eram livres, era justamente pagando e taxando. A coisa voltou para o nível, olha, eu acho que jamais visto no Brasil. Né? Uma decisão. Né? Se você quer saber mais sobre isso, dentro aqui do canal, deixa eu trazer aqui, só falar rapidamente sobre isso. Nós temos aqui um clube de membros. Tá?
E dentro do clube de membros, coloca para mim aí, patriadefesa.com.br. E dentro do clube de membros existe uma área chamada... você entra no clube de membros, você entra aqui, ó, patriadefesa.com.br, faz uma assinatura semestral ou anual, pode fazer uma mensal também, é um cafezinho por mês, e aí você tem acesso ao nosso clube de membros. O clube de membros é uma plataforma desenvolvida por nós, já está há quase 2 anos no ar, e tem mais de 3 mil vídeos, 4 mil artigos, enfim, todo dia ela é alimentada, é atualizada diariamente, e nós temos reuniões semanais, são lives exclusivas para o membro. Nessas lives exclusivas para o membro, eu divido ela em 2 sessões. A gente fala bastante sobre política, geopolítica, defesa, tudo isso. E uma parte, uma fração dessa live, a gente trata um assunto chamado soberania pessoal. Tem uma playlist inteira com mais de 200 vídeos sobre soberania. Ali eu explico melhores destinos, como você alcançar a tua independência, a tua soberania pessoal, como você poder viver pagando menos impostos, legalmente, tá, pessoal? Legalmente. Inclusive, tem a possibilidade de pagar até 0, mas tudo legalmente. Explico tudo ali, né? Como fazer uma segunda residência legal no exterior, em destinos que são alcançáveis pela maioria das pessoas, mas você não sabe, talvez nunca nem tenha ouvido falar, sequer que tem essa possibilidade, que é viver, trabalhar legalmente em outros países, né? E tem lá, tudo tem o passo a passo, lá no clube de membros, não é curso para vender, não, é lá assinante do clube, tá? Já está disponível. E se você se interessar, acha que não é bom financiar os comunistas, de repente seja interessante você fazer isso como uma opção, até como uma espécie de bote salva-vida para você, né? Aí está tudo lá. Mas se você realmente já entendeu todo esse processo e ainda por cima quer proteger o seu patrimônio no Brasil, quer poder ter uma independência financeira separada, apartada do Brasil, sem sair dele, está tudo lá. Tem como você abrir conta internacional, olha, todo esse processo. E se você tem dúvidas realmente sobre isso, eu ainda te recomendo uma outra coisa para você nem perder tempo. Você pode entrar aqui, ó, embaixo do clube de membros tem essa mentoria inicial. Eu te explico como isso. Eu trabalho com geopolítica, estratégia, assuntos militares há 30 anos. Eu já passei por mais de 30 países e vivi em alguns desses países. Tive negócios em outros países. Então, essa expertise, eu compartilho como fazer, desde como ter uma conta, como ter uma residência legal, como ter mais de uma residência legal, talvez até uma cidadania, alcançar isso. E não é experiência de quem ouviu falar ou leu no livro. Eu tenho essas opções também para mim, e tenho uma equipe lá em parceria conosco, da Internacionalize, com advogados internacionais, enfim, contadores no Brasil e no exterior para proteção patrimonial, segunda residência, tudo isso. Até para você saber como proteger os teus recursos. Porque se tem uma coisa que praticamente já é consenso, será a desvalorização da nossa própria moeda, a partir da perda do poder de compra que vem com a inflação. Isso já está definido, né? E o imposto? Imagina, se você está agregando até 27% em impostos para produtos e serviços, isso vai ter um impacto direto na inflação, porque ninguém vai reduzir do seu custo já elaborado para vender um serviço ou um produto para você, né? E assumir esse custo. Não, esse custo ele vai passar para o produto. Significa que já está precificado qual será a desvalorização da moeda. Como é que você pode proteger isso? Vai mudar, por exemplo, o IVA do euro ou do dólar? Não. Vai mudar o do real. Significa que o impacto dessa desvalorização recairá sobre o real. Como é que você protege? Moeda forte, dolariza. No clube de membros tem passos, desde que você fazer isso sem custo zero, até você fazer profissionalmente, com uma conta internacional, num banco físico, enfim, com cartão de crédito, tudo isso. Entre em contato lá, o pessoal vai te orientar. Se quiser saber só sobre conta internacional, ainda é mais fácil. Que aí eu passo, você contrata na hora lá o serviço que o pessoal realiza, que é contato, coloca aí, @internacionalize.com. Só dar essa dica para o pessoal aqui, ó. Contato, @internacionalize.com. Você entra em contato, você precisa de uma conta internacional, veja lá as condições, manda um e-mail lá para o pessoal, eles vão responder para você, tá? Mas vamos voltar para o assunto aqui. Já está dado o recado. Bom, o Haddad chegou lá e entregou, né? Gostou dos temas até agora? Dá like, se inscreve, compartilha. Aí é de graça, ó. Dá like, se inscreve, compartilha. De graça, vale muito a pena. Vamos lá? A gente está todo dia aqui, né? Vamos lá. Às vezes, quando fica muito tarde, acaba não fazendo a live, mas 90% do tempo nós estamos ao vivo aqui. Vamos lá. O Haddad apresentou, eu ia dizer maldade, não pode ficar falando isso, né? Isso é chato. Então, reforma tributária de Haddad entrega primeiro
projeto de regulamentação. Ou seja, a lei passou no ano passado e agora vão verificar, por exemplo, quem são as classes que vão ser beneficiárias. Isso aqui, a proposta era simplificar e complicou ainda mais, porque uma série de categorias fez lobby junto aos parlamentares e inseriu isenções, advogados, contadores, olha, personal trainer, conseguiu isenção, enquanto outras categorias não se fizeram representar. Então, você vai ter ainda uma série de distorções. Mas o pior disso, aliás, essa matéria está bem completa aqui, essa do IVA que eu vou trazer, está bem completa aqui, porque ela vai trazer, inclusive, esse apontamento que eu considero essencial. Aqui é o Cláudio Dantas, que era lá do Antagonista, já trabalhou na Jovem Pan, enfim, é um jornalista. Agora ele está freelancer, né? Enfim, é bom aproveitar essa fase, porque ele é um cara muito competente. Se cambar muito para a esquerda, atrapalha. Se for muito para a direita, ajuda. E se está dessa fase agora, que é falando de tudo, aí está fantástico, né? Vamos lá, Cláudio Dantas. Assim como já denunciei em artigos e lives antes, aqui, ó. Assim como já denunciei, olha só essa reflexão, para quem ainda tem dúvida, acha que é para vender o... Olha só, Cláudio Dantas aqui, é um Twitter dele de hoje. Tá? Assim como já denunciei em artigos e lives recentes, está em curso um plano de consolidação do poder central, apoiado numa superestrutura burocrática. É urgente corrigir o rumo do debate sobre a regulamentação da reforma tributária, sob o risco de implosão do Pacto Federativo e da própria República. Reparem que no que escreve Felipe Salto, economista com vasta experiência na fiscalização do setor público. Dá uma olhada, isso aqui é a coisa mais grave da reforma tributária, além do próprio IVA, né? Que é a erosão da relação entre os estados e o governo central. Praticamente tira o controle econômico dos estados para o governo central e que torna os governadores dos teus estados, dos nossos estados, meros gerentes desses estados. Olha só. A federação, Comitê Gestor do IBS, acabará com a federação. Eu vou explicar aqui. Tá? A federação corre risco. O avanço de uma estrutura megalômana, ou seja, gigantesca, extraordinariamente insana, né? Com governança baseada em critérios de representação inconstitucionais, custará caro ao país. Tem um governador do nosso lado que apoiou isso aí, tá? Serão 54 membros escolhidos pelos estados. Aliás, discutiu com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro era contra, debateu na frente dos correligionários. Vamos lá. E eu bati aqui, teve gente que não gostou. Estava do lado do presidente Bolsonaro, aliás, sempre, né? Serão 54 membros escolhidos pelos estados e municípios. Os iluminados vão decidir tudo a respeito do principal tributo do país, o gigantesco IBS, porque não vai ser IVA no Brasil, né? Eles deram até isso o Brasil inovou, né? Cuja alíquota ultrapassará 33% nas minhas estimativas, porque não tem só aquele valor, o IVA agregado, tem mais coisas. Era para ser só um, já virou ali um Frankenstein, né? Cuja alíquota ultrapassará os 33% nas minhas estimativas. O comitê gestor vai arrecadar, partilhar com os entes os recursos recolhidos, dirimir conflitos entre o fisco e contribuinte, devolver créditos tributários e normatizar o IBS. Só isso, ironizando, né? Mas diziam seus idealizadores quando a estrutura, enfim, continua o artigo. Meu amigo, basicamente, isso é a centralização, a concentração de ainda mais recursos e poder no poder central. Imagina você entregar tudo isso a este governo, que é o maior gastador, cujo, declaradamente, né, já ultrapassou em déficit 1 trilhão, e cujo o teto já é coisa do passado, o teto de gasto. Governo gastador. Meu amigo, entenda, o poder que vai ser concentrado na mão da esquerda brasileira é para que eles nunca mais saiam do poder. Aí você escolhe desse lado, né? Bom, vamos conversar um pouquinho aqui no chat, a gente já falou bastante. Eu vou fazer novamente o convite para os amigos. Tem mais aqui, né? Ficou faltando um detalhe. Eu queria aproveitar aqui que eu fiz o elogio ao Cláudio Dantas, eu queria colocar mais uma dele, porque eu acho que vale. Não conheço o Cláudio Dantas, não conheço.
tá? Mas a gente deve reconhecer as pessoas pelas suas atitudes, pelas suas falas, enfim, né? E não pela pessoa. O que interessa é o conteúdo que ela tem para trazer. E, aliás, isso é mais verdadeiro ainda quando se trata de comunicadores. Interessa é o conteúdo, né? É a informação que ele está trazendo. Mas vamos lá, Cláudio Dantas aqui. Falei com lideranças parlamentares há pouco sobre o relatório. É o assunto lá do início, tá, pessoal? Eu acabei pulando aqui. Eu tinha colocado no lugar errado. Falei com lideranças parlamentares há pouco sobre o relatório do Congresso nos Estados Unidos. A pergunta que estão se fazendo é: Lira ou Pacheco quem dará um passo fundamental em direção à democracia? Quem entrará para a história como o herói ou covarde? Pergunta do Cláudio Dantas. Importante, porque é alguém lido pelo meio. É mainstream. E isso fere, né, essa turma lá em cima. E eu tinha que trazer essa referência aqui, diz respeito, né, principalmente aos assuntos todos que nós tratamos aqui no início dessa live, só para a gente resgatar o assunto, inclusive tudo que está sendo denunciado pelo Elon Musk, e que será objeto, tanto no Congresso americano quanto no Congresso brasileiro, de audiência. Então, quem vai dar o passo? Aí, se tratando do Congresso brasileiro, sobre essa ajudinha que nós recebemos do exterior. Aí é uma decisão, né? Vamos lá? Bom, deixa eu partir aqui, só terminar a fala aqui, como eu já vinha falando. Quem tiver interessado aqui, tiver interesse real em ter uma independência e uma soberania, buscar uma solução desde uma independência financeira sem sair do Brasil, ou seja, uma oportunidade de você proteger os seus recursos, né? A parte do sistema financeiro, tudo de forma legal, tá, pessoal? Inclusive declarando o imposto de renda. É bom a gente sempre fazer essa observação. Tem uns caminhos. Se você não sabe como fazer isso, você pode ir direto lá no e-mail da Internacionalismo ou marca uma mentoria para entender tudo isso muito melhor. Tá? Recomendo aí, basta você entrar aqui pelo patriodefesa.com.br. Aí você marca uma mentoria lá, não só para falar sobre esse tema, mas para falar sobre a questão de internacionalização, residência legal no exterior, em outros países, Uruguai, Paraguai, Estados Unidos, enfim, Panamá, enfim, aí ali a gente pode explicar como é que funciona e te indicar os profissionais nos locais, equipe parceira nos países de destino, advogados, contadores, tudo feito por profissionais nos países de destino. Tá? Nada desse serviço é realizado dentro do Brasil, fora, mas você não precisa sair dele. A residência legal, em algum momento, você vai ter que ir lá, né? Óbvio. Mas outros serviços, como abertura de empresas no exterior, conta bancária no exterior, você pode fazer 100% a partir do Brasil, mas contratando os profissionais, advogados, contadores e também procuradores fora do país. Tudo muito simples, complicado, entre em contato aí ou marca direto uma mentoria, tá? Ou, se o assunto for só conta bancária mesmo, você já vai direto aqui, contato@internacionalize.com, manda um e-mail lá. A gente já conversou sobre isso, e a gente explica melhor isso lá na parte de soberania pessoal no Clube de Membros. Legal? Vamos para as perguntas aqui dos amigos, vamos conversar um pouquinho aqui no chat sobre tudo que nós conversamos. Se chegou até aqui, só um pedido, dá like, se inscreve, compartilha, né? Ainda temos aqui um tempo para conversar. Vamos lá? Vamos lá. Aqui o Marcel Silva, o canal Pátria e Defesa deveria chamar Despertar, né? O meu objetivo, Moisés, qual o objetivo do canal? Despertar as pessoas, principalmente para o quesito da liberdade, principalmente para isso. Uma vez que você é livre, o que é melhor em você vai florescer, tenha certeza disso, tá? Neide Morani pergunta aqui, importante a pergunta, Neide, se o passaporte já foi, né, para quem não sabe, né, estava suspenso. A informação que a gente tem é que hoje o serviço voltou à normalidade. Agora, para que foi esse teste, não dá para saber, né? Eu só posso dizer o seguinte, aproveita aí, quem está para renovar ou quem está para tirar o passaporte, tira, é um documento seu, te ajuda em muita coisa lá fora, muita coisa, mesmo que você não saia do Brasil, mas é um documento internacional que é um direito seu. E quando o sistema aperta, e a gente tem experiência de outros países, quando a tirania, quando o socialismo aumentou em determinados países, principalmente aqui vizinhos nossos, uma das primeiras coisas que ficou ou muito caro ou ficou quase inviável de tirar foi o passaporte. Então aproveita enquanto não chegou nesse estágio. E como liberou, vai lá e agenda o seu. É baratinho. No Clube de Membros eu explico lá como é que você faz. Né? Você entra diretamente no site da Polícia Federal, marca lá a entrevista, paga lá a taxa, tudo no site do governo. Tá?
Você não precisa de ninguém para orientar. Agora, se quiser assistir a live, tem uma live no Clube de Membros, Ney. Você entra aqui, ó. Quem é do Clube de Membros? Vamos lá. Quem for aí do Clube de Membros, você entra aqui no Clube de Membros. Ó. Tá? Aí você vai estar aqui no clube, vai aqui na busca e digita, ó, passaporte. Vamos lá. Membro, passaporte, aqui, ó. Soberania e liberdade. Passaporte, um direito de passagem territorial. Vai lá. Aí, eu acho que tem o link, inclusive, lá da Polícia Federal. Se não tiver, eu vou pedir para os moderadores colocarem lá, tá? Passaporte, um direito. Aqui, o Clube de Membros. E tem uma dica legal, eu faço um outro vídeo aqui, que é esse. Tenha seu passaporte, seja soberano. 170 destinos sem visto. Deixa eu falar. Você já notou que toda vez que falam de passaporte, a maioria não tira, porque vem logo na cabeça conhecer o Mickey e o Pateta, né? Entenda, para lá precisa visto, tá, pessoal, para os Estados Unidos. Mas o passaporte brasileiro é muito bom. E ele te dá direito de entrar sem precisar de visto em 170 países diferentes. Sem visto. Para ir para os Estados Unidos, você vai precisar passar pelo processo de visto. Mas se você só tiver o passaporte, já te franquia a entrada, ou seja, você pode entrar e ficar, claro, para conhecer, não é para morar nem trabalhar, mas para você conhecer mais de 170 destinos. Tá aí, ó. Quando você digitar passaporte, também vem essa dica, 170. Aí eu listo alguns lá, dentro do vídeo, tá? Eu acho bem interessante isso, ó. 15 minutos aqui, 27, a gente fala. E aqui tem o link lá onde você tira o passaporte. Tá? Você vai ter que pagar uma taxa para o governo brasileiro, não é para mim, nem para nenhuma empresa. O link que tem lá é do governo, acho que é da Polícia Federal direto. Tá? Vale a pena, é um direito seu. Aproveita que liberou aí. Olha, pergunta já foi de utilidade pública da Neide aqui. Né? Vamos lá? Então deixa eu voltar. E quem quiser fazer, tudo isso está lá no Clube de Membros, basta ser membro, tá, pessoal? Assinou lá mensalmente, semestralmente, enfim. Ó, aqui, até veio aqui, ó, liberdade, fuja do ciclo, entenda os 3 pontos primordiais. Tem muito material, vê o vídeo aqui, só sobre esse tema. Eu vou falar aqui de Panamá, Uruguai, são os melhores destinos, né? Estados Unidos também. A gente tem vídeo sobre cada um desses países. O que é bacana de educação, de saúde, dá uma ideia de documentação, o que você precisa, quem está apto a fazer isso. Posso dar até o spoiler, o melhor de todos eles, mais rápido, por exemplo, Panamá. Todo mundo aqui conseguiria, tem que ter o recurso, mas é muito rápido. Pode fazer no Uruguai também, pode fazer no... Enfim, procura lá. Está tudo no Clube de Membros. Tá? Aí, se quiser aprofundar, não tem tempo a perder para isso. Eu já entendi o tamanho do problema que está no Brasil. Nem que seja para dar um tempo, conhecer outros ares, trabalhar e ganhar em dólar. Explica lá, né? Eu não tenho oferta de emprego e nem faço relocação, não é disso que se trata. É te explicando o que esses países têm. É informativo o conteúdo, tá? Então, tá lá no Clube de Membros. Vamos lá? Hoje tem que explicar tudo, né? Vamos lá? Aqui o Davi Valdomiro, né? Em quase 2 anos de desgoverno, o Brasil só está afundando, né? É fogo, né? Rei, sobre a convocação, até onde eu sei, Rei, vamos lá. O Rei coloca aqui, é importante. Comente sobre a convocação de plataformas do globalismo no Congresso americano, né? Até o momento, o que nós temos é o próprio X, e o Elon Musk já disse que vai lá prestar os esclarecimentos, e agora tem o convite do Rumble, que, para quem não sabe, é uma plataforma similar ao YouTube, e que saiu do Brasil em virtude dessas mesmas ordens. Tem muita coisa para prestar. O ideal é que todas sejam convocadas a prestar esse esclarecimento. Porque, segundo as denúncias do Twitter Files, eles dizem, e eles sabem disso, eu vou explicar por quê. Por que é fiável essa informação? Porque quando a notificação chega para uma plataforma, normalmente cita as outras que foram notificadas sobre o mesmo objetivo, sobre o mesmo objeto ou a mesma pessoa. Então, eles dizem isso por saberem, porque eles foram notificados. Né? Então, tem sentido sim, né? Aqui, ó, a mortadela ou é burra ou é conivente. Olha, é até um pouco mais, às vezes está só remunerado. Ó, tem mais de 200 milhões agora para distribuir para a turma, né? Aí, às vezes, é só ganância mesmo, né? É maldade também, né? Porque o que não é justo é mal, né? Vamos lá. Vamos lá?
Grande abraço aqui. Eu estou no chat aqui, pessoal. Pergunta aí que a gente vai respondendo. Ana Lúcia, cada dia está mais difícil, né? Porque cansa de ver tanta sujeira. É o que está acontecendo. Tem gente que tapa com a peneira, né? E tem gente que olha isso e diz assim, meu amigo, quem pariu que os cria, né? Vamos lá. Moisés, eu e meu marido tratamos de tirar o passaporte no final do ano passado. Foi simples e barato. Pois é, mano. Olha, eu não sei se aumentou, mas o valor lá, a taxa do governo, era em torno de R$ 250 por pessoa, o passaporte. Taxa do governo. Você vai pagar e vai emitir. O processo é simples, tá? Se você não tem complicação, não... se a sua certidão... A certidão, por exemplo, é gratuita. Se você não está com nenhum impedimento, a entrevista é super simples lá, perguntas básicas. Né? Diz aqui a Mônica Suassuna. Então, é exatamente isso. Pessoal, dá like, se inscreve e compartilha aí. Se eu não pedir, vocês não lembram. Ó. Compartilha para a gente chegar com esse assunto. Mas falei coisas que são de utilidade pública aqui, né? O Evandro, se o Red Bull não te der asas, o Moisés te ajuda a voar, né? Para não ser esborrachado no chão. Olha, eu não sei voar, mas eu consigo colocar as pessoas com o pé no chão para a realidade, né? E não tem nada demais o que a gente está falando aqui. A gente está apresentando a realidade como ela é, e eu digo o seguinte, vale a pena lutar pelo Brasil, o que não vale a pena é você se colocar numa condição onde você nem consegue ajudar, onde você passa a você precisar de ajuda. Aí você não está ajudando o país. Então, as coisas que a gente traz, por exemplo, na parte principalmente de soberania, é para que a pessoa seja independente. Uma pessoa, vamos lá, quem é que está desesperado hoje arrancando o cabelo quando ainda tem? É o cara que está lá totalmente à mercê das autoridades, das arbitrariedades do Brasil. Por exemplo, imagina, a Odete Leão coloca aqui R$ 257, ó, o valor, lá a taxa, né, da PF para tirar o passaporte. Se a pessoa está com tudo dentro, entenda, quem é que manda no Brasil hoje? Olha, o governo, que se você está aqui provavelmente nem concorda, né, mas ok, democracia é o que está de plantão, e os arbítrios vêm de autoridades hoje que deveriam ser neutras, mas que já declaram aí aos quatro ventos, né, que tem que destruir, derrotar a direita, derrotar o bolsonarismo. Ela está se referindo a você que está lutando por liberdade. Aí você vai lá e se coloca tudo à disposição? Não. Vai lá e se torne, pelo menos, soberano. Mesmo que não saia do Brasil. Cria lá uma conta internacional. Tem patrimônio no Brasil, não vai esperar o teu patrimônio ser esvaziado de impostos. Vai lá, protege, blinda ele. Tem equipe, tem contadores, advogados, para fazer tudo da lei. Tudo dentro da lei para você. Né? Então, é se proteger. Né? É se proteger. Aí você, de forma inteligente, vê a realidade, entende o que está acontecendo, se protege dela e aí vai ajudar o próximo. Vai ajudar primeiro, é óbvio, a você mesmo, vai ajudar os seus familiares que dependem de você e pode ajudar o Brasil. Aliás, eu acredito com toda a força do meu coração que eu faço isso todo dia aqui. Cada pessoa que desperta é um soldado. É mais ou menos o seguinte, se nós estamos vivendo um processo conflituoso, uma guerra, tem duas formas de você enviar o soldado para ela. Ou você manda ele de sunga para o campo de batalha, ou manda ele com colete blindado, com fuzil na mão, protegido. Quando alguém se protege, protege seu patrimônio, protege os seus, no estágio que você definir, porque eu não estou mandando ninguém fazer nada, você é um soldado blindado. Você é muito mais útil para todo mundo, até para você mesmo. Agora, tem gente, vou tapar o sol para peneira. Eu já contei essa história. Primeira guerra que eu me envolvi na minha vida era uma guerra de pedra com um primo meu. Tinha 10 anos de idade, menos do que isso. O escudo era uma peneira. A primeira pedra que ele voou rachou a minha cabeça. Tem gente que gosta de tapar o sol com a peneira, né? Não tape, vá para cima, né? A informação, tem gente, a informação é um fardo, a informação... Não, desculpa, informação não é fardo, coisa nenhuma. Informação é fardo, mas quem não quer enxergar a realidade. A informação é proteção, é antecipação. Informação é equivalente a chegar primeiro e tomar água limpa. Imagina, tá vindo a boiada. Você quer chegar no riacho para tomar água antes da boiada passar? Se chegar primeiro, a água tá limpa. Se a boiada passar, vai revirar tudo. Chegue primeiro. O nome disso é informação. Quem tem e sabe utilizar, se beneficia. Agora, se você só pegar ela, informação jamais é angústia. A Mônica Suassuna, não fique desprotegido. Tira o passaporte, proteja seu dinheiro fora do país. Eu não quero sair do país, mas é bom se blindar. É isso aí. Né?
Tem gente que está aproveitando esse tempo e está indo estudar. Meu. Olha, é inevitável. Entenda, a gente está na metade do percurso. Tem gente achando que o governo Lula vai ter impeachment. Desculpe, não consigo nesse estágio. Tecnicamente, passou da hora. Tecnicamente. Né? Falta só 2 anos, não vão fazer esse trauma. É mais fácil derrotar num processo de escolha lá na frente. Já tem 2 anos de desgraça aí pela frente, duvido. E mesmo se impeachmasse, o desequilíbrio do impeachment coloca o país num buraco ainda maior, inicialmente. Tem efeito a longo prazo, é óbvio. Você tira a turma que está sugando o país e vai melhorar lá na frente. Mas você vai ter 4 anos, 5 anos aí de problema e de domínio desse autoritarismo. Então, é sim o momento da pessoa se proteger, até de se aperfeiçoar. Aqui, ó, olha a equipe aqui trabalhando. O pessoal pergunta, a equipe está em cima. Break News, PF retoma agendamento para emissão de passaporte após 8 dias do serviço disponível. Foi retomado hoje, né? É isso aí? Retomou hoje. Tá? Então, aproveita, corre para cima. Né? O preço da liberdade está baratinho aí, pessoal. Mas tem que fazer depois, se eu quiser ir fazer para meu amigo. Tira o passaporte. Passaporte, é a passagem do porto. Vamos lá. A Daniele Ribeiro aqui. Reforma tributária vai empobrecer o brasileiro. Vai, e vai impedir que as pessoas consigam... mais do que... Além de empobrecer, ela impede que nova prosperidade surja no país. Pode tirar tudo. Né? Uma pergunta aqui do Arthur aqui. Governo gastador por quê? Porque gasta com questões sociais. Paulo Guedes não gastava com o social e olha no que deu. Não sei qual é a tua objetivo, mas a pergunta é séria. E se você quer uma resposta séria, o governo é gastador, tá? Porque, primeiro, não fomenta e dá liberdade econômica, ou seja, não faz caixa para gastar. Gasta além daquilo que pode. Imagina você na sua casa. Imagina o seu futuro, se você ganha 1.000 e gasta 3. Você vai se ver em maus lençóis muito cedo, né? Não é diferente um Estado. Tá? E as questões sociais que são atendidas, elas podem ser úteis, mas elas precisam ter início, meio e fim, porque governo não produz riqueza. O governo que você está citando que gasta o dinheiro que esse povo que está aqui na live trabalha, sua para ganhar. O povo trabalha, gera impostos, sua, passa 90% da sua vida, porque trabalha 8 horas por dia durante 40 anos, 50 anos, sua, para o governo pagar champanhe, viagem especial e tudo para a elite brasileira, para a elite administrativa e política. Aí ela dá um troco para manter os votos, repassando uma esmola para a sociedade. Isso não é ajudar a sociedade, isso é escravizar ela, é manter a sociedade na pobreza eternamente. Tá? Se a sua pergunta era essa e era honesta, tá aí uma resposta honesta. Tá? Espero que valha para você. Tá? E, pessoal, se a coisa fosse certa, ótimo, mas infinitamente, imagina eu aqui defendendo o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu resolvi ajudar, todo mundo paga aí, eu não. Aliás, me paguem e não tem sentido isso. Não é isso? Não é isso aí, Davi? Vamos lá, né? O Ritmo faz uma pergunta importante aqui. Qual seria a resposta a Moraes caso Bolsonaro eleito? Olha, se eu entendi, né, o que ele vai fazer caso seja eleito, já que já foi presidente e nem todo mundo ficou satisfeito com tudo que foi feito? A minha resposta imediata para isso é: nós não tivemos oportunidade de um segundo mandato. E acredito que o ser humano evolui. O presidente foi chefe do executivo, não tinha sido nem prefeito antes de ser presidente, mas foi deputado, foi vereador lá atrás. Isso é legislativo, não tem nada a ver com comandar. Eu acredito que ele aprendeu. Eu daria esse voto ao presidente Bolsonaro. Não tem outro na fila, né, que merecesse. Agora, o erro ainda está na população, que acha que cobrar é atacar. Se a população, eu voto e cobro o presidente. Sempre fiz isso. Tem gente que se ofende. Né? Se o povo aprender a cobrar, ele faz. Você sabe por quê?
Tudo que não foi feito foi porque foi cobrado pelo outro lado. O lado que não cobrou ficou preterido, né? Por exemplo, o presidente Bolsonaro foi responsável pela reforma tributária, pela reforma previdenciária. Não era uma bandeira do presidente Bolsonaro. A bandeira do presidente Bolsonaro era a autodefesa. A turma que queria, os liberais, junto com uma parte, inclusive, a esquerda nem tanto, mas uma parte dela queria sim, foi lá e cobrou. Como eles cobraram, eles foram atendidos. Como nós não cobramos e dissemos assim, depois a gente vê o nosso lado, nós ficamos para trás. E hoje o povo é desarmado novamente. Então, assim, o povo tem que dizer o seguinte, não, quer ver um detalhe interessante, Ritmo? Olha só essa aqui que vale para todo mundo. Na primeira escolha do... Como é o primeiro-ministro lá que o... Esqueci, o Nunes Marques. Essa vaga era... Havia promessa para a base de apoio do presidente, dos evangélicos. Havia promessa. Tá certo. Ajudou a chegar no poder. O presidente não chega sozinho. Chega com a base. E aí, não, olha, faz o seguinte, deixa passar, agora não vai. E passou. Botaram lá o Nunes Marques. Nunes Marques é do Centrão. Quando foi a segunda vez, ia de novo ficar para trás. Sabe por que não ficou? Porque o Silas Malafaia foi para a TV e disse, agora não, meu. Vamos atender a base. Nós colocamos... E é verdade, isso aí não lembra, a pessoa está com memória curta. A mesma coisa tinha que ser sido feita na autodefesa. Quando a gente chegava e cobrava aqui, dizia, ele não fala que atrapalha. Eu estou falando de algo do qual participo. Não, nem comenta isso, porque senão eles já estão resolvendo tudo. No final, ficamos para trás. Então é o seguinte, é eleger e cobrar. É preciso ter coragem para falar isso aqui, tá, pessoal? Porque metade do pessoal vai embora lá para o pessoal que só sabe passar o pano. Eu não. Eu acredito no presidente Bolsonaro, eu sou de direita raiz de verdade. Eu não preciso de autorização de ninguém para ser direita. Agora é o seguinte, ou o povo aprende com o erro ou vai errar de novo. Só isso. Tá? A parte de comunicação, a gente está apanhando. A gente chegou no primeiro mês de governo e chegou lá. Olha, ou a gente faz alguma coisa em relação a redes sociais, ou vão calar todo mundo. O que aconteceu? A gente já está exilado. Nem vou falar dos presos, gente que perdeu a vida e por aí vai. Entendeu? Só espontaneamente aqui, de coração, conversando. Ó, vamos lá. Não vou me candidatar. Não tenho nenhum... esse aqui, eu vou fazer campanha para esse. Vou fazer para quem nos convencer aqui. A gente vai trocar ideia aqui. Vocês vão escolher quem a gente vai ajudar ou não. Se é que a gente vai ter oportunidade disso. Mas eu não tenho nenhum projeto político objetivo nesse momento. Fui candidato para entender, inclusive, como é. E disse o seguinte, se fosse eleito, só teria um mandato. Hoje, nem me candidatar eu quero. Já entendi como é o processo. Todo. Fui lá, olhei para a cara do capeta, enfrentei ele. E eu vou dizer o seguinte, para que eu vou fazer de novo? Não, eu quero despertar as pessoas. Porque sozinho, meu amigo, o capeta vai para cima e domina. Você forte, todo mundo esclarecido, é o capeta que sai correndo. Então vamos esclarecer o povo que é melhor. Aí a gente vence. Beth, por que eles querem fazer essa reforma sabendo quão ruim ela é ruim para o país? Porque não faz parte do processo da elite. O povo não está na equação. Aliás, o povo participa dentro dos planos do sistema como variável de problema a ser resolvido, e não como variável, ou não como o destinatário do resultado da equação. Ninguém está lá para resolver o seu, está para resolver o deles. Entendeu? Aí o quanto mais. E um detalhe bem interessante, tá, Beth? Para se entender. Povo próspero e rico pergunta muito porque tem tempo para isso, questiona a autoridade. Tá? E o povo mantido na pobreza, é fácil de manobrar. Posso trazer um negócio aqui para vocês que eu trouxe lá no Clube de Membros, na última live de sábado? Eu trouxe o vídeo aberto porque lá no Clube de Membros dá. Aqui eu vou trazer... Eu tenho aqui. Era para a próxima live também. Mas eu acho que eu tenho aqui. Me dá só um segundinho que eu vou procurar aqui um vídeo que vai resumir isso na voz de, para mim, um dos maiores comunicadores. Era uma entrevista do Emílio Zurita, lá do Pânico, com o Roberto Justo. Estava exatamente falando sobre a diferença de mercado próspero, o mercado americano, e o mercado brasileiro. E no final, o Roberto Justo tem uma linguagem muito rebuscada, é um cara muito inteligente, de sucesso. Ele estava explicando um exemplo que aconteceu com a filha dele, que era sócia e trabalhava numa empresa americana,
e como era o processo de conexão e desligamento de um funcionário. E aí, explicando qual é o entrave do Brasil, a gente já falou muito sobre isso aqui. Aí, depois que o Roberto Justo, 20 minutos para explicar, o Emílio soltou essa aqui. Me dá só um segundinho aqui que eu estou procurando aqui. Só um segundinho. Vou achar, não vai demorar muito. Eu acho que isso é legal. Tinha preparado para depois, mas eu acho que encaixa aqui na pergunta da Beth. O povo tem que ser mantido na pobreza. A gente pode usar a fala do próprio atual presidente Lula, falando para os seus correligionários, né, quem ganha mais de 3 ou 5 salários não vota mais no PT. Vocês lembram disso? Mas vamos ouvir aqui na voz do comunicador do Emílio, que esse é o poder de síntese, né, do comunicador. Vamos lá. Eles querem que a gente... muita gente nas costas. Aqui eles querem que a gente seja pobre, burro e dependente. Boa, Adela. É isso que o nego quer. Se tivesse uma turma pobre, dependente e burro, você toma conta. Você leva o gado. Leva pra onde você quiser. Pobre, burro e dependente, você leva para onde você quiser. Posso colocar de novo aqui, só para não restar dúvida, né? Aqui no Brasil eles querem que a gente... muita gente nas costas. Aqui eles querem que a gente seja pobre, burro e dependente. Boa, Adela. É isso que o nego quer. Se tivesse uma turma pobre, dependente e burro, você toma conta. Você leva o gado. Leva pra onde você quiser. Em resumo, Beth, não tem ninguém querendo resolver o seu. É tudo meio da boca para fora. Mas pode ter certeza que no dia 30 a conta lá em cima está toda paga. Vamos lá? Espero ter esclarecido aqui, né? Como você dizia, a chuva vai cair, cada um que se proteja, né? Primeiro se fortaleça, um bom soldado primeiro se blinda. Verdade, você não pode ir de sunga para o campo de batalha. O negócio já está chovendo bala, a coisa vai ficar difícil, né, para o seu lado, né? Então, se proteja, que aí as chances de sobreviver e prosperar, chegar até o final do conflito, são muito maiores, né? Eu acredito que o Brasil sai em algum momento disso, mas é um processo de evolução da própria sociedade. Por exemplo, saber eleger e cobrar, saber como colocar prioridade, né? Não é isso aí? O Renato Diniz, só tenho a agradecer o aprendizado diário. Obrigado. O meu objetivo aqui é só um despertar. Despertou, já está de boa, né? É você quem vai fazer o seu, né? Kátia Nunes aqui, boa noite, obrigado pelas informações. Deus abençoe sempre a sua vida. Eu que agradeço aqui a audiência. Aliás, posso aproveitar aqui o comentário da amiga e pedir para o pessoal deixar o like. Ó, o Davi Valdomiro pediu também aqui, ó. Dá like. Cadê o Davi? Ó, deixa o seu like aí, vamos lá? Mas coloca aí para mim, ó. Dá like, se inscreve e compartilha. Vamos lá, dá like, se inscreve. Verifica agora. Tira aí 5 segundinhos para isso. Eu só vou tomar uma água. Aqui, ó. Tá bem aqui a caneca. Eu vou tomar água, você dá like, se inscreve e compartilha. Só aí, aproveita aí esse momento. Poxa, dá essa colher de chá pro amigo aqui, né? Olha, só foi um gole para ser rapidinho. Dá like, se inscreve e compartilha. Vamos lá, 1h30 de live. Poxa, desmonetizado. Tem que valer pelo menos o like aí. Se você gostou, tá? Estou de coração aberto aqui, sempre. O Wellington Kleber, né, Rosa? Né? Até hoje não não consegui encontrar uma explicação para o governador ter feito o que fez, né? Verdade. E aliás, eu encontrei, expliquei, né? Combati aqui e fui bastante combatido. Hoje a maioria dá razão. Não teve, só vai prejudicar o país. Não conheço ninguém em sã consciência que aprovou ou está aprovando o que está sendo feito, né? O Evandro coloca, mas essa bomba para 2026, qual delas, Evandro? Que aí eu não sei se... qual delas? Eu não tenho dúvidas. Pra gente, dedinho no like aí, né? Seguida de comentário. Vamos lá. E comenta também, pessoal. Ajuda bastante. E compartilha. Pega aqui o link dessa live, vai lá no grupo, mesmo que já esteja para o final, mas pega o link, vai lá no teu grupo de WhatsApp, Telegram, convida os amigos para ver. Acho que teve assuntos interessantes aqui que a gente conversou, né? Mas voltando aqui para o amigo Evandro, né? Eu acredito que o objetivo, aí é a minha opinião, tá? Não é uma notícia, que o objetivo dessa reunião lá fora, com tantas autoridades, o pessoal tem diretor de Polícia Federal, tem o chefe da AGU, enfim, 4 ministros do Supremo, vários ministros do STJ, eu acredito que está rolando ali, né? Seria um momento oportuno
para ver como resolver o problema em que o Brasil se meteu. Porque é o seguinte, se tem alguma coisa que pode ferir os interesses dessa turma de verdade, não é o povo xingando e reclamando. Essa turma chega no poder igual o juiz de futebol, sabe que vai ser xingado. Tá? Pode fingir aí que está incomodado, até usar isso como desculpa para perseguir os outros, mas sabe que isso está previsto. Aliás, o próprio Moraes já falou isso em defesas anteriores a essa fase, né? Mas quando a coisa ameaça atingir o patrimônio e o bolso dessa turma, e por consequência da atitude de poucos, aí geral não quer correr esse risco. Olha, a decisão que foi tomada essa semana no Congresso americano, olha só, a decisão que foi tomada esta semana no Congresso americano sobre a possibilidade de que os bens apreendidos por sanções econômicas impostas pelo Ocidente à Rússia possam ser utilizados e revertidos para a própria Ucrânia, e é da ordem de bilhões de dólares, não é bilhão de dólar do presidente da Rússia, do Putin. Até deve ter alguma coisa no meio, mas ele não está preocupado com isso, até porque é ele que tomou as ordens, é óbvio que ele não mantém nada lá nos Estados Unidos ou na Europa. Mas os oligarcas foram todos atingidos. O oligarca é quem sustenta o poder. Essa é uma situação que pode ou amplificar uma guerra, no caso do que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, pode ser um gatilho para até para um conflito nuclear. Pode ser sim. Mas você e essa turma dos prêmios, os oligarcas do Brasil, eles não têm bomba nuclear para ameaçar o mundo. Eles só vão ser prejudicados mesmo. Então ninguém quer, não tem como peitar isso. Tem que vir para o acordo. Agora, se for para fazer acordo onde o benefício é meramente político, o cargo, lá no futuro, daqui a 30 anos a gente vê como é que vai ficar o caso da dona Zilda, entendeu? Aí não dá. Ou seja, o brasileiro precisava entrar no pacote de benefícios. Né? No mínimo. No mínimo. Agora, eu acredito que meramente acreditar em promessas de quem já prometeu e continuou perseguindo, levou o Brasil ao estado de coisa, é só ver o resultado de 2021 e 2022 e quem é que está no poder hoje no país. Não, né? Agora, enfim, eu não tenho nenhuma informação privilegiada, nem de bastidores específicos do que está acontecendo lá, nem das propostas, mas que houve um movimento diferente daquele movimento que vinha acontecendo, eu acho que todo mundo pode concluir isso, né? Paulo Eduardo Assis Pereira aqui. Boa noite. O clube de membros vale muito a pena. Obrigado. Quem quiser fazer parte do clube de membros, já sabe, é só chegar junto lá. Deixa eu colocar aqui. Faz uma assinatura semestral anual. Entra aí, ó, patriadefesa.com.br. Sábado tem live de membros, tá? Então, já convido os amigos aí. E como não teve na quarta, ontem, aí você já sabe que é mais do que especial a nossa live de sábado, né? Então, clube de membros aí, participa, assinatura semestral anual. Dá para você fazer cartão, boleto ou Pix, tá? Ou faz uma assinatura mensal. Mensal aí só dá para... Tem que ser cartão, porque é todo mês, né? E tem que explicar, acredite, pessoal, tem que explicar isso. Mensal é porque é todo mês. Se fizer semestral anual, você vai pagar uma vez e vai poder participar por 6 meses. Se for anual, vai participar por 1 ano. Se for mensal, 1 mês, mês que vem renova e vai renovando, tá? Enfim, aí você escolhe aí. Aí você tem acesso à nossa plataforma. Olha, só na área de soberania tem muita coisa, né? E se você quiser aproveitar, depois de tudo que você vê ali, quiser fazer um planejamento estratégico para você, deixa eu te explicar, deixa eu me apresentar para quem chegou de última hora, né? Eu sou o Moisés, eu trabalho com geopolítica, estratégia, assuntos militares há 30 anos, tá? Já representei oficialmente o Brasil em mesas de negociação para interesses, principalmente da base da indústria de defesa nacional, para interesses em relações bilaterais entre o Brasil e os Estados Unidos, Brasil-Rússia, Brasil dentro do BRICS, Brasil com vários países na Europa, na África. Trabalho com isso a vida toda. Já tive a oportunidade, no meio desse caminho aí, de percorrer mais de 30 países, inclusive a oportunidade de morar em alguns desses. Essa expertise de empreendedorismo, né, me gerou também, e ainda gera até hoje, tá? A função de conselheiro em vários conselhos governamentais de alto nível, tá? Alto nível governamental, inclusive, no aconselhamento de autoridades, como o presidente da República, ministros, empresários, enfim, dentro desse segmento. Então, se você quer aí, de repente, receber orientações sobre o que pode ser útil para você, talvez considere, dentro aqui do patriadefesa.com.br, tem um link aqui, ó, que fica logo abaixo aqui do Clube de Membros.
estabelecer ali uma mentoria onde você pode conversar, de repente, sobre questões suas, né, de internacionalização, diante de tudo que você está vendo que está acontecendo ou vai acontecer. Segunda residência, possibilidade de segunda cidadania, a questão, por exemplo, de abertura e administração de empresas no exterior, para o teu atendimento, para otimizar os teus negócios dentro do Brasil, conta bancária internacional. Tem situações que demandam, além dessa conversa, se for o caso, você ser encaminhado a profissionais que são parceiros nossos, trabalham comigo há muito tempo, advogados, contadores, nos países de destino, para resolver isso aí para você. Tá? Enfim, e no Brasil também. Então, considere aí, basta você contratar aqui embaixo, você entra aí, você faz o pagamento ali para ter uma sessão de 45 minutos ou 30 minutos. 30 minutos resolve mais se a questão foi só abrir empresa no exterior, você já sabe como funciona e conta. Aí resolve. Agora, se você quiser realmente sentar, explicar e fazer um planejamento objetivo para você, eu recomendo aqui 45 minutos para a gente conversar. Tá? Aí a gente marca aí a sessão. Enfim, tem as explicações. Chega um e-mail para você dando as orientações de como será. Recomendo muito. É aqui, ó, patriadefesa.com.br. Tá? Só que, aquele detalhe, eu vou despejar ali a minha experiência dentro desse campo do conhecimento, aí que pode ser útil aí para você. Tá? E não é o objetivo ali dizer o que você tem que fazer, é entender o que você precisa e te apontar caminhos de como você pode alcançar esses objetivos. Tá? Doni, não, os 40 anos de azar estão contratados. O que a gente consegue é impedir mais ou menos o avanço disso. Né? Porque o que a gente vai fazer é uma renovação referente o que nós vamos fazer é uma mudança, principalmente referente a Senado. Né? Acredito sim, principalmente com o que está sendo feito agora, as possibilidades aumentam de uma grande renovação. Mas eu acredito que o ponto de maturidade da sociedade está muito longe de ser o ideal. E aquilo que foi feito em termos de leis nos últimos anos não são fáceis de reverter. Então tem esse processo todo. Tá? Agora, isso não é motivo para a pessoa desistir ou achar que nós somos brasileiros, a gente precisa ajudar o Brasil. Mas se a gente vai ganhando consciência e vai trocando as autoridades do país, a chance de você ir limpando, né? Lembra daquele exemplo que eu dou? A água pode estar turva como for, se você coloca muita água limpa lá, uma hora sai toda a sujeira, fica só água limpa. Só que isso é um processo. Para sujar é fácil. Meu amigo, para sujar, basta jogar uma bola de barro. Não vou falar algo mais feio. Para limpar, haja água para trocar isso. Né? Então, os 40 anos estão contratados. Né? O que a gente vai fazer é mitigar eles. Né? Foi contratado em 2022. Até porque, mesmo que haja mudanças, elas têm um tempo, né? Para surtirem efeitos. Essa eu podia trazer para amanhã, mas break news aqui para o pessoal. Break news, TSE marca para 30/4 julgamento que pode caçar senador Jorge Seife. Haja negociação. Por isso que você vê bem caladinho hoje. Né? Ontem até agradeceu. E eu sou a favor do Jorge Seife, sabe? Só para você entender como funciona o negócio. Até parabenizou o Gilmar Mendes ontem. Aí, imagina, lembra quando eu disse aqui que o problema é que nem tem nada contra o Jorge Seife de verdade. Aliás, o que estão acusando ele de ter se utilizado de determinados voos, enfim, do avião pertencente lá ao Luciano Hang, ele diz, olha, eu nem entrei nesse voo. Mas é aquela tal história, você cria o problema, persegue, ameaça de tirar o cargo e diz, aí acontece alguma coisa, diz assim, olha, eu vou dar um jeito daquele negócio teu para baixo do tapete. Enfim, não vamos estragar a live, né? Excesso de verdade, né? O pessoal tá cheio de break news aqui, ó. Zanin atende Lula e suspende trecho, né, da desoneração da folha de pagamento. Eu vou depois ler quais são os trechos para saber qual é o impacto, né? Vamos lá. Aqui, mais break news. Moraes impõe sigilo à petição da AGU para suspender o Twitter e o X. Haja negociação, né? Vamos ver como é que vai ficar isso. Olha,
Sim, não agora. Agora, nessa fase, vai ser centrão de novo. Direita, talvez depois de 2026. Tá? Agora vai ser centrão. Tá? E com o apoio da direita. Tá? Vai ser centrão de novo. Não vai fugir muito do que a gente tem, não. Tá? Mas lá na frente, com o número de senadores mudando, aí a coisa muda, né? A composição muda. Sim, eu gosto do safe, mas estou explicando, viu, Davi, como é a situação, né? Como é que o sistema joga, né? Ali você não tem ideia quanto essa fase dói para mim. Né? É doída, né? Acho que para muitos brasileiros também. Ó, tudo que o Calango fez, tudo que o Bolsonaro fez, o Calango desfez, né? Pessoal, eu acho que 1h40 de live aqui. Eu quero fazer um pedido para os amigos. Considere, nesse momento, dar like, se inscrever e compartilhar a nossa live. Faz esse nosso trabalho chegar adiante. Esse canal é desmonetizado. A gente nem fica pedindo muita coisa aqui, mas o like e se inscrever gratifica a gente enquanto saber que vale a pena, que o que eu estou falando está chegando nas pessoas. Né? E aí, se você puder fazer mais ainda, eu vou ser um pouquinho abusado hoje. Eu vou pedir para você pegar o link dessa live, mesmo que agora, terminando, copiar, ir lá nos teus grupos de WhatsApp, Telegram, e convidar na Facebook, convidar o pessoal para participar aqui com a gente. Ou talvez, quem sabe até, ajudar a divulgar em outros canais também, caso você tenha essa disponibilidade. E da forma mais, vamos dizer assim, educada possível, né? Sem atrapalhar lá o trabalho dos outros também. Aliás, apoiem todos os canais de direito. Eu faço esse pedido aqui. Dá like, se inscreve e compartilha. Quero pedir a Papai do Céu que dê um bom descanso a todos. Semana ainda não terminou, né? Amanhã ainda tem o sextou ainda, né? E que Papai do Céu te permita uma boa noite de descanso, você possa acordar revigorado aí para cumprir as suas missões ainda antes da semana acabar e que ele proteja essa nossa gloriosa nação. Um forte abraço a todos, dá like, se inscreve, compartilhe e fui. Nos vemos no próximo vídeo ou live. Sábado tem Clube de Membros, tá? Forte abraço, pessoal, até mais. Fui.